Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão? Estamos juntos aqui para mais um capítulo das Escrituras, capítulo 2 do livro do profeta Naum. Aqui a descrição da queda de Nínive, uma cidade extremamente segura, com muralhas altíssimas, com muralhas largas, onde carruagens podiam correr lado a lado, cercada por um rio caudaloso. Era considerado humanamente intransponível, mas o Senhor vem trazer aqui para ela o juízo. E começa dizendo assim o capítulo 2: o destruidor subiu contra ti, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos e reúne todas as tuas forças. Uma palavra de ironia, porque se o Senhor, meu irmão, decide pelejar contra nós, não há, meu irmão, não há quem possa nos livrar. Se o Senhor é por nós, ninguém pode ser contra nós, mas se o Senhor é contra nós, não tem quem nos salve. Os escudos dos seus fortes serão vermelhos, os homens valentes estarão vestidos de escarlata, os carros reluzirão como fogo de tochas no dia da sua preparação. O que é isso, irmãos? É uma menção ao Império Babilônico. Nabucodonosor iria contra os assírios e iria destruí-los, iria derrotar e fazer cair a grande cidade de Nínive. Os carros correrão loucamente nas ruas, colidirão uns contra os outros. Imagina esse caos. O rei de Nínive se lembrará dos seus nobres, dos seus governadores, vai chamar para traçar uma estratégia militar. Porém, eles tropeçarão na sua marcha, apressarão ao ir ao muro, mas a defesa já estará preparada. As portas dos rios se abrirão e o palácio se derreterá. O que ocorre, meus irmãos, é que houve um transbordar do rio Tigre, e esse rio, ele historicamente se via como uma forma de defesa, como uma vantagem defensiva. Porém, o rio fez com que uma parte dessa muralha caísse e foi aberta então uma brecha, uma fenda, onde o exército babilônico ele conseguiu ingressar. A própria água que protegia virou a causa aí de destruição. O Senhor virou aquilo que servia de proteção contra eles mesmos, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, ele ordena a natureza. O rio poderia servir de defesa para Nínive enquanto o Senhor permitiu. O dia que o Senhor quis usar o rio contra Nínive, assim ele fez. E o que Nínive usava como escudo tornou-se aí a sua sepultura. Versículo 7 vai mostrar que tudo aquilo que eles haviam feito de mal, porque era um império cruel, que avançava, dominava, roubava, inclusive foi a causa da destruição do Reino Norte. A nação que nós começamos a chamar de Norte, ou de Reino de Israel, aquelas 10 tribos foram levadas cativas, saqueadas, e não mais voltaram para a sua terra, porque muitas tribos acabaram deixando de existir. Versículo 7 diz que é decretada a ela que será despida e levada cativa, ou seja, a cidade intransponível agora vai virar escrava. Nínive, desde que existe, versículo 8, tem sido como um tanque de águas, porém elas agora fogem. Parai, disse Ar, mas ninguém olhará para trás. Ou seja, o medo vai tomar conta, o pavor, eles não terão força para se defender. E a ordem do Senhor é: saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não há fim aos seus tesouros, riqueza de todas espécies e bens desejáveis. Vazia, esgotada e devastada está. Derrete o coração e tremem os joelhos, e em todos os lombos a dor, e o rosto de todos eles empalidece. Ou seja, não adiantou nada, meus irmãos, não adiantou nada, séculos e séculos de ajuntamento de tesouro injusto, porque esse tesouro não pôde comprar a salvação dessa cidade. Essa pintura, ela é de desespero total, e ela revela para nós como será o fim daqueles homens que buscam ganhar o mundo inteiro, mas estão perdendo a sua alma. Naquele dia, não dá para dar um cheque ao Senhor, não dá para fazer uma negociação, uma barganha, porque os tesouros dessa terra, que os ladrões roubam, que a traça come, nada podem em relação à nossa salvação. Nossa salvação pertence e vem do Senhor, e depende dele usar a sua graça. Há uma pergunta aqui, e no final uma afirmação que deve nos deixar pensativos. O Senhor está perguntando assim: onde está agora o covil dos leões e a pastagem dos leõezinhos? Por quê? Porque os assírios, eles ostentavam, eles se chamavam de leões, eles tinham essa alcunha. Muitos dos seus escudos tinham leões gravados nas suas construções, e eles atacavam com poder, com crueldade, as outras nações, saqueavam, estrangulavam a presa, como diz o texto, e repartiam ali com as leoas, com seus filhotes. E o Senhor está dizendo: cadê o leão? Onde está o leão? O covil dos leões que reparte com os leõezinhos, sem que ninguém os espantasse, sem que ninguém pudesse fazer nada contra eles, porque esse era o sentimento dos assírios, de que jamais seriam destruídos, jamais seriam derrotados.
O Senhor diz no final: olha, você que se sente seguro como leão, que não há inimigo que possa se comparar ao seu poder, eis que eu estou contra ti. Olha o que o Senhor diz: estou contra ti, o Senhor dos exércitos. Eis que estou contra ti, o Senhor dos exércitos, e queimarei na fumaça tudo que você acha que é a causa da sua vitória. Eu vou queimar os teus carros, e a espada vai devorar os teus leõezinhos, que tanto se fartaram dos despojos de suas presas, e vou arrancar vocês da terra, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Então, meu irmão, deixar aqui algumas aplicações. Primeiro, cuidado no que você tem confiado. Nínive confiou nas suas próprias defesas, e aquilo que servia para ela como uma proteção foi a sua própria ruína. Trazendo isso para um contexto, quantas pessoas acham que os bens materiais poderão salvá-la e trazer segurança? E por causa da abundância de bens materiais, as pessoas trazem muitas vezes para a sua vida e para a vida de suas famílias contendas, brigas, consumismo, materialismo, ganância, egoísmo. E por que não falta de propósito? Afinal de contas, ninguém sabe o que significa conquistar, porque recebeu tudo de mão beijada. Então cuidado, meu irmão, para que você não esteja confiando naquilo que futuramente vai ser sua destruição. Avalie o seu sucesso, não gaste, não avalie o seu sucesso pelo tempo, ou pela relação daquilo que você acumulou. A vida não é isso. Jesus disse que a vida do homem não consiste na mudança de bens que ele possui. Jesus foi o homem mais importante da história e chegou à cruz trazendo apenas a sua própria roupa. É o inventário mais simples que poderia ser feito, apenas a roupa do corpo, mas marcou a história. Não gaste a sua vida acumulando coisas, não é esse o propósito. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Apenas, irmãos, vivendo o reino de Deus e a sua justiça, é que nós vamos encontrar o verdadeiro significado e vamos produzir frutos que permanecem e glorificam o nome de Deus. E por fim, meu irmão, não se sinta um leão. Não se sinta leão. Leão é um só, é o da tribo de Judá, que venceu na cruz e na história para nos dar a vida eterna. Nós somos ovelhas cuidadas por esse pastor leão. Não pense que você é alguém que pode subtrair de alguém, explorar alguém, acumular indevidamente bens. Não faça isso, meu irmão. O Senhor, o leão, o verdadeiro leão da tribo de Judá, aquele que venceu, está olhando todas as coisas. Queira ele protegendo você, não queira ele contra você. Os resultados estão aí nesse texto. Até a cidade intransponível cai perante o verdadeiro leão. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até daqui a pouquinho para mais um capítulo das Escrituras.